Às vezes é trabalhoso demais. Procurar trabalho dá trabalho, certo? E aí você trabalha buscando emprego, você está ali enfrentando as dificuldades que tem até chegar à entrevista. Então, finalmente você é convidada para uma entrevista, para participar lá, mas alguns erros simples acabam muitas vezes minando as suas chances ali no processo seletivo que você custou para conseguir. E normalmente por falta de conhecimento, o candidato responde de maneira errada algumas perguntas, ou até tem posturas que ele até entende ser correta, tem respostas que ele até entende ser a mais correta para as perguntas ali na entrevista, mas acaba sendo um tiro no pé, ou um tiro pela culatra, né? Um tiro contra si mesmo. Então, eu entendo que o candidato não sabe o que se passa na cabeça do recrutador, mas eu quero dizer para você, existe um roteiro comum em toda entrevista, ou eu diria que 99% das entrevistas tem um roteiro muito parecido. E conhecer esse roteiro e o que se espera dentro desse roteiro é o atalho que você precisa para que você se saia bem em qualquer entrevista de emprego. E é desse atalho que eu quero falar para você hoje, para você conseguir driblar esses problemas. Você precisa saber esse atalho, conhecer o que é necessário para que você se saia bem em qualquer entrevista. É bem complicado, né? Você imaginar que vai bem em todo o processo anterior para fazer o seu currículo, preparar o seu LinkedIn, se candidatar às entrevistas, até chegar no momento da entrevista, e na entrevista você nadar e morrer na praia. Então, bora lá conversar um pouquinho. Deixa eu te dizer o porquê que eu quero trazer esse atalho para você. Essa ideia desse roteiro das entrevistas, o que elas têm em comum, por que eu quero trazer isso para você? E como que você vai utilizar isso daí? Eu vou trazer aí as principais dicas para você driblar tudo isso aí que pode estar te impedindo de conquistar o seu emprego. Eu tenho certeza que ter clareza sobre esse roteiro de uma entrevista vai te ajudar para você se preparar, entender o que o recrutador espera de você, para você não falhar na hora H. Então, imagina, você está desempregado e você está enviando currículos para várias vagas e até que te chamam para uma entrevista. E eu percebo que muitos candidatos, na hora da entrevista, respondem de forma equivocada as respostas, tá? Então, eu quero te dizer que eu estou trazendo isso porque 99% dos recrutadores das entrevistas, eles vão repetir esse mesmo roteiro de perguntas. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Você deve estar pensando aí já, poxa, mas não são sempre as mesmas perguntas, Armos. Eu já participei de várias entrevistas e as perguntas não são exatamente as mesmas. E não são mesmo, mas o roteiro das entrevistas são. E é disso que eu quero falar. Então, por conta dessa dificuldade que o candidato tem, né, nadou, chega lá na frente, vai morrer na praia, então é importante você conseguir sair bem, se sair bem nessa hora. E é esse conhecimento que vai te ajudar a entender, ter clareza sobre esse roteiro que eles utilizam, que os recrutadores utilizam, para que você se prepare da maneira que vai te ajudar mais a se sair bem em qualquer entrevista de emprego. Então é por isso que eu quero trazer isso hoje para vocês e ajudar para que vocês tenham sucesso aí nas entrevistas de emprego. E eu quero falar para você o que não é esse atalho, tá? Como eu disse, é o que 99% dos recrutadores utilizam, é um conhecimento que vai te ajudar a se preparar para uma entrevista, mas não se equivoque imaginando que não é uma receita de bolo onde eu vou te trazer exatamente as perguntas exatas que o recrutador faz e as respostas exatas que você deveria dar. Não é isso, porque as perguntas mudam, ainda que a intenção das perguntas sejam as mesmas. É disso que eu falo quando o roteiro ele tem um padrão. Então imagina, o roteiro tem um padrão,
as perguntas mudam, mas a intenção das perguntas são as mesmas. E o que não é esse atalho também, não é algo que você deve avaliar no dia anterior à entrevista. Então não adianta você ter esse roteiro na mão, mas utilizar somente no dia anterior ao dia da entrevista, tá? Tendo esse conhecimento, você deve começar a se preparar já. Afinal de contas, você não sabe quando você vai ter uma entrevista. Eu espero que você tenha o quanto antes. Mas eu espero também que você esteja preparado para ela, para a hora que a entrevista chegar, você possa se sair bem, certo? Essa é a ideia de poder te ajudar a se preparar. E eu quero dizer para você também por que eu vejo, eu percebo nesse atalho uma oportunidade para você. Ainda que isso não seja uma receita de bolo, ainda que eu não vou trazer para você exatamente as perguntas da forma que elas vão ser feitas, as respostas da forma que você vai dar, porque cada um vai responder de uma forma conforme a sua história, o seu histórico, tá? Mas ainda assim é uma excelente oportunidade, porque você vai conseguir se preparar, e se preparando você vai ter algumas vantagens em relação aos concorrentes, aos outros candidatos, tá? Reduz o seu nervosismo, por exemplo, reduz as chances de você dar respostas sem sentido, respostas equivocadas e que muitas vezes são dadas. Eu já participei de processos seletivos como candidato, já dei respostas equivocadas. Sabe quando você chega em casa, depois de uma entrevista, e fica pensando assim, puxa, naquela pergunta eu devia ter falado um pouco mais disso, ou devia ter respondido aquilo. E por que você não respondeu? Por que eu não respondi? Porque eu não me preparei, porque eu não estava preparado. Então é importante você enxergar uma oportunidade nisso tudo, reduzindo aí o seu nervosismo, a chance de dar um branco, tá? E é uma oportunidade porque aumenta exponencialmente a possibilidade de você mostrar tudo o que você precisa mostrar e estar na frente dos outros candidatos. Vai bem de encontro ao que eu estou dizendo aqui, de você ficar depois perguntando, poxa, mas eu podia ter respondido isso, poderia ter falado um pouco mais de tal coisa que eu já fiz e eu não disse. Então, é importante você conhecer esse roteiro e criar aí um atalho para você se dar bem. Eu quero te dar alguns exemplos recentes de pessoas que utilizaram desses conhecimentos, desse roteiro de entrevistas para se dar bem em entrevistas. E dois exemplos recentíssimos da semana passada. Na semana passada até hoje, eu já posso citar esses dois que um aluno da minha última turma, um aluno recente, né, do meu curso, ele se aplicou, ele fez uma simulação de entrevista comigo com essas referências desse roteiro, né? Claro que a simulação de entrevista que eu fiz com ele é dentro de uma vaga para o cargo dele, uma vaga, ainda que fosse ali uma simulação, mas eu criei uma vaga no perfil do currículo dele, né, e fizemos ali uma simulação, onde fizemos uma vez e depois acertamos algumas coisas, e ele ficou com aquele vídeo gravado da simulação da entrevista. E ele falou, Laimons, quando foi à noite ali, depois eu vim estudando, né, sobre a entrevista, e no dia anterior, a entrevista era, acho que na quarta-feira de manhã, ele falou, à noite eu estava lá assistindo, focando, relembrando tudo que eu já vinha estudando com você, coloquei em prática, de manhã eu fiz a entrevista, quando foi à tarde, ele recebeu a resposta positiva, aí o sim dele, tão esperado sim. E uma outra moça e utiliza só dos conteúdos gratuitos que eu trago. E na semana passada também ela colocou em prática isso e na entrevista ela se deu muito bem e recebeu também o sim dela. Gente, isso é muito legal. E ela passou na entrevista, teve o sim também. Mas, gente, entenda a lógica das perguntas. Você pode fazer, então, usar esse roteiro de perguntas que eu trouxe, acrescentar outras perguntas. Eu trouxe aqui as principais, gente. Porque o que tem nesse roteiro aí? O recrutador quer saber quem é você e a sua trajetória profissional, quais são as suas qualidades, as suas competências técnicas e comportamentais,
e qual o seu diferencial, os resultados que você traz, para que você possa resolver o problema que a empresa tem. Essas 3 questões que eu trouxe agora, que está dentro desse roteiro das entrevistas. Em todas essas perguntas envolvem essas 3 questões, somente essas 3 questões. Algum recrutador diria que tem alguma outra questão, mas principalmente essas 3 questões. Além disso, gente, postura, tá? O seu comportamento na entrevista também é muito importante. Então, demonstre energia, demonstre brilho nos olhos, tá? A pessoa, você chega lá para a entrevista, aquela cara de coitado, ainda que você esteja num momento péssimo, desemprego, você sabe que está faltando coisa, está faltando alimento na sua casa, seu aluguel está atrasado, parcelas aí de carro, de casa atrasados, e você está com aquela cara de coitado, aquela cara de, nossa, tá tão difícil o mercado, tá tão difícil o desemprego, pelo amor de Deus, me contrata. Demonstre energia, tá? Levante a sobrancelha um pouco, tá? Faça os seus olhos sorrirem. Sorria não necessariamente com a boca, mas sorria também com os olhos. Demonstre ali a sua energia, esse brilho nos olhos, postura, abra um pouco mais os ombros ali, tá? Não precisa demonstrar arrogância, mas demonstre que você está ali. Opa, tô aqui. Olhe nos olhos do recrutador, tá? Não precisa fixar o olho no olho dele e ficar o tempo todo, mas olhe nos olhos do recrutador e você desvia o olhar um pouquinho, olhando para o teu currículo, que de repente está ali na tua mão, mas olhe para quem estiver te perguntando, é o gestor da vaga, vire-se para ele, tá? Tome esses cuidados, tá? Eu tenho certeza que com esse roteiro de perguntas, você utilizando esse roteiro como atalho, você vai se sair muito melhor nas entrevistas de emprego, você vai conseguir aí se dar muito bem nas entrevistas e estar à frente de outros candidatos para que você consiga o seu sim.